Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar de Cuba e sabe que lá é completamente caótica a situação entre ditadura e conversa entre a população. Então, todos nós sabemos que Cuba está entre uma das maiores aí quando a gente fala de comunismo. E hoje eu vou te explicar como aconteceu que isso tudo chegou a esse caos imenso das pessoas precisarem fugir de Cuba escondido e, aliás, se abrigarem em países vizinhos. E muitas das vezes as pessoas que até decidem ficar lá reclamam sobre as condições de vida extremamente precárias que se tem no país. Além disso tudo, vou falar aqui no final do vídeo sobre uma medida que está sendo feita na Amazônia, tá? Aí se você quiser saber, você fica até o final do nosso vídeo. Mas sem mais enrolação, vamos lá para entender o que está rolando em Cuba e essa situação imensa, tá? Mas antes da gente começar a entender como isso chegou, vamos aprender sobre como Cuba era antes da revolução aí comunista que teve lá e como que ficou depois, tá? Para quem não sabe, Cuba, como qualquer outro país praticamente das Américas, não era um país independente no início, sim uma colônia. Grandes países aí eram colônias, como os Estados Unidos, até propriamente o Brasil, e a ilhazinha de Cuba era uma colônia espanhola, tá? Então tudo que era tomado de medidas na Espanha também era tomado aqui, lá em Cuba, né, no caso. Então, resumindo, se a Espanha decidisse que todo mundo teria que usar azul, praticamente todo mundo em Cuba também teria que usar azul se as medidas fossem aplicadas na Espanha, tá? Porque normalmente as colônias seguiam mais ou menos a mesma linha. Acontece que isso gerou muita insatisfação dos cubanos. Os cubanos queriam criar uma espécie de revolução e conseguir se tornar independentes. E no meio disso tudo, os Estados Unidos entrou no meio dessa briga, tá, gente? Eu tô explicando aqui o contexto geral para vocês, não é nada técnico, nada assim aprofundado realmente, porque senão ia demorar muito esse vídeo, pra vocês entenderem a situação. Vamos lá. E aconteceu que então os Estados Unidos entrou no meio dessa briga, só que não especificamente por Cuba, mas sim pelas ilhas do Havaí. Então, resumindo, hoje o Havaí já é patrimônio praticamente dos Estados Unidos, considerado um vínculo. Mas naquela época não era, também eram colônias espanholas. E no meio dessa guerra toda, na guerra da Hispano-Americana, praticamente a gente viu que tinha aí um contexto onde a Espanha perdeu os poderes, praticamente perdeu a sua coroa aqui, né, em Cuba e também lá no Havaí, e praticamente os Estados Unidos tomou uma espécie de posse desses dois lugares. Mas os cubanos não queriam aceitar de maneira alguma que os americanos tomassem posse de Cuba e se considerassem donos da ilha. Então eles queriam a independência, tá? Mas os Estados Unidos meio que, como sempre, conseguiu achar um meio de camuflar essa independência, só que sendo assim, tendo aí os seus domínios do país com a emenda platina que foi colocado dentro da Constituição cubana. Ou seja, os Estados Unidos davam o apoio, poderiam interferir militarmente em Cuba, mas por outro lado, Cuba já não tinha aí esse direitos praticamente de interferir militarmente, porque os Estados Unidos tomavam conta, porém políticas eram feitas por cubanos, eles podiam decidir mais ou menos o que eles faziam na ilha. Tinha uma relação até boa no meio disso tudo, só que chegou a um ponto que os cubanos ficaram aí um pouco cansados com essa situação, tá? Por quê? Porque eles estavam se sentindo muito sobrecarregados com as medidas de trabalho e outras questões que foram aí acumulando cada vez mais, tá? Então, resumindo, sobriamente criou aí um novo nome que era muito importante praticamente para aí a relação entre comunismo e Cuba, que foi o Fidel Castro. Fidel Castro, para quem não sabe, na verdade todo mundo sabe quem é Fidel Castro, era um grande representante, né, no caso de Cuba, e conseguiu depois implantar a ditadura, e além disso também Che Guevara, que estava junto com ele, também era outro nome extremamente alto da direita, da esquerda, gente, foi mal, da esquerda. Acontece que no meio desse caos imenso, estava rolando uma situação muito importante que a gente já encontrou, que é a Guerra Fria, tá? Então, resumindo, Estados Unidos e União Soviética tava assim, aqui ó, pau a pau, e praticamente muito puto da vida um com o outro. E no meio desse rolê todo, praticamente, a gente viu também que os Estados Unidos colocou algumas bases na Turquia militares, tá? E a União Soviética pensou, por que não que a gente não vai para Cuba tentar colocar algumas bases nucleares lá?
E junto com isso mesmo, juntou alianças ali, que já estava colocando uma revolução totalmente comunistas, né? Que a gente viu que tinha o Fidel Castro, que estava apoiando isso, e teve implantação de algumas bases meio que soviéticas, né? No caso, em Cuba. Os Estados Unidos fez um caos imenso, virou aí praticamente uma briga completa entre a relação de Cuba e chegou a um acordo onde os Estados Unidos falou que sim, Cuba seria independente de tudo isso, que seria simplesmente um país onde não teria interferência quase nenhuma dos Estados Unidos e que os Estados Unidos iriam retirar suas bases da Turquia, né? E se caso a União Soviética retirasse também suas bombas ali de Cuba. E daí Cuba conseguiu se tornar independente. E foi aí que o caos se instaurou, porque foi quando o próprio Fidel Castro conseguiu, depois de muito tempo, né, tentando fazer alguns golpes, tomar o poder e concentrar a ditadura em Cuba, que foi mais ou menos o dia 1º de janeiro aí de 1959, né, que ele declarou que Cuba era uma ditadura. Uma das suas primeiras medidas foi implantar a ideia comunista no país e, aliás, criar o Partido Comunista no país. Para que isso? Tá, vamos explicar. Porque tinha parlamento, então resumindo, se ele tivesse o Partido Comunista, ele podia colocar pessoas que eram seguidas as mesmas linhas. E daí ele foi implantando o comunismo praticamente em Cuba. Pra vocês terem noção, o salário de um trabalhador que era em Cuba, no caso, em 1958, que era um ano antes da ditadura, estava avaliado, se a gente for passar para os dias de hoje, tá, gente? Então o valor não era esse na época, um valor transformado para os dias de hoje. Pensa nos dias de hoje em real. Dava mais ou menos R$11.200. Então é um salário muito bom de Cuba, um dos melhores quase. E os Estados Unidos naquela mesma época, comportado aí, praticamente convertido, no caso para real, estava mais ou menos no valor aí de R$11.800. Então era muito dinheiro praticamente antes da ditadura para depois da ditadura, né? Porque depois da ditadura o país foi acumulando várias dívidas, a gente sabe como funciona o governo comunista, eu já expliquei alguns vídeos para vocês, que o dinheiro é retirado da população. Então quem tinha patrimônio em Cuba, que ó, se lascou, perdeu os patrimônios e foram tudo colocados aí na mão do Estado, tá? Então o Estado administrava tudo. Propriedade privada? Não existe. Ignora a propriedade privada, porque todo mundo no socialismo e no comunismo tem que ser igual. A diferença é que o socialismo é igualdade para todos e no comunismo vai tudo pro Estado. Então, resumindo, a diferença mais plausível que a gente pode resumir é essa, tá? Então acontece que depois dessa junção toda foi pro Estado, o Estado não soube administrar bem, porque o Estado não ia conseguir claramente tomar conta de toda aí essa propriedade privada, né, se a gente for olhar. Porque assim, cada empresário é um empresário, né? Então a gente vê que a empresa gerida por uma pessoa é totalmente diferente da empresa gerida pelo Estado. Só a gente vê isso aqui no Brasil também é diferente, as empresas estatais e as empresas privadas, né? Então, aconteceu que Cuba foi entrando em dívidas, além disso também Cuba sofreu sanções. Nos Estados Unidos deu muitas sanções para Cuba, mas assim, ainda manteve relações, mas assim, com pagamento adiantado, tá? Porque era medo de calote muito grande, então se Cuba pagar adiantado, os Estados Unidos faz relações com Cuba, resumindo até hoje, mas assim, o país foi entrando devastamente assim, num caos polêmico. Por quê? Porque o país já não tinha mais dinheiro e sofreu algumas sanções de outros países, porque aquele momento também era um momento onde estava rolando muita revolta entre a esquerda e a direita, não somente entre os países, mas uma esquerda e uma direita mundial. Então, resumindo, os países tinham sofrido muitas sanções devido a essas ideologias que eles seguiam. E até nos dias de hoje a gente viu que essa espécie de ditadura vem se mantendo em Cuba. Muitas pessoas criticam o governo, até mesmo passado e para frente, que é Miguel Díaz, que no caso é o novo presidente de Cuba nos dias atuais, e é muito criticado por ter aí falta de liberdades, por ter falta de liberação assim, de propriedade privada. Resumindo, Cuba é um país ditatorial, então as medidas de uma democracia não são aderidas por Cuba. Então, muitas pessoas reclamam por essa situação, mas tudo isso começou lá na era de Fidel Castro, tá? Entendeu? Então, resumindo, Fidel Castro tornou e trouxe Cuba para a linha socialista, o que gerou esse caos imenso que está em Cuba até hoje. Tem muita gente que fala que o governo de Cuba é bom. Na minha visão, eu acho que sim, as ideologias de Cuba são ruins, tanto que muitas pessoas fogem de lá por causa disso. Se não fosse bom, né? Se fosse bom, todo mundo ficava, mas assim, as pessoas fogem de lá
por falta de liberdades e falta de propriedade privada, e também falta até de direitos e essa igualdade, assim, que a gente vê que sim, a população pode ter tudo igual, tem essas questões, se a gente for olhar na prática não é muito assim, mas praticamente na ideologia do comunismo todo mundo pode ter tudo igual, mas não são artigos de luxo, são coisas básicas, tá? Então, resumindo, Cuba foi de mal a pior desde a era de Fidel Castro até nos dias de hoje. Então, essa história toda da Guerra Fria, da interferência da União Soviética, causou Cuba estar no estado que está hoje, onde a gente viu que a ditadura foi implementada. Então, eu contei para vocês a história de como surgiu a ditadura em Cuba, a ditadura militar. Outro pedaço que a gente vai conversar aqui é sobre aí a questão da Amazônia, tá? Vai rolar uma cúpula da Amazônia em Belém, que a gente já tá sabendo, né? Daqui a alguns dias, no caso, e um dos diplomatas disse claramente que da responsabilidade dos países que fazem parte da Amazônia, ou seja, os países que têm os pedacinhos da Amazônia, porque a Amazônia não é só brasileira, tá? Responsabilidade dos países que fazem parte da Amazônia tomarem conta, no caso, da própria Amazônia, já que são eles responsáveis por isso. Porém, por outro lado, os países que quiserem investir, podem investir sim na Amazônia, se quiser, porque a gente sabe que os países têm muita preocupação com a Amazônia, por falta aí... Em poucas palavras, ele diz que os países podem interferir sim na Amazônia financeiramente, mas tem que ser pauta principalmente dos países que fazem parte, que vivem a Amazônia na prática, tá? Além disso, vai ser muito debatido, provavelmente, no caso, isso lá na cúpula que será feita em Belém, para a Amazônia, né, e sobre toda essa questão ambiental. Bem, gente, o vídeo de hoje foi esse, foi um vídeo bem rápido, bem simples, explicando aí pra vocês. Estamos num cenário um pouco diferente, estamos visitando aqui nossos avós, então assim, cenário diferente pra vocês hoje, mas logo logo a gente volta aí praticamente com os vídeos normais pra vocês. Então coloca no comentário qual vídeo você quer ver aqui no nosso canal, que logo logo a gente tá de volta com mais conteúdo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.